No domingo, dias após o cessar-fogo mediado por Trump, 2 soldados israelenses morreram em Rafah quando o Hamas atingiu um veículo das Forças de Defesa de Israel com um RPG, uma clara violação do acordo. As Forças de Defesa de Israel, com base em informações de inteligência, culparam claramente o Hamas e lançaram uma onda de ataques intensos em toda Gaza em resposta. Em poucas horas em Washington, Jared Kushner e Steve Witkoff correram para chegar a Israel, tentando manter o cessar-fogo. E então, em uma atitude que surpreendeu muitos israelenses e estrangeiros, o presidente Trump afirmou publicamente não acreditar que a liderança do Hamas estivesse por trás do ataque, atribuindo-o a elementos dissidentes. Isso indica que Israel será obrigado a manter esse acordo, independentemente do que ocorra. E em que momento saberemos se isso está prestes a desmoronar ou criar uma nova realidade que nunca vimos antes? Para me ajudar a entender isso hoje, estou com um convidado que retorna, Amiad Cohen, diretor executivo do Centro de Liberdade de Israel, conhecido em hebraico como Hamerkaz Lecherut Israelit. Amiad Cohen é um dos principais estrategistas de Israel. E ao longo de quase 1 hora de podcast, Amiad Cohen mergulhou em onde estamos com esse acordo de cessar-fogo. Ele não poupou palavras, como você está prestes a ouvir, e apresentou uma realidade dura sobre onde ele acha que estamos hoje. Quero que você foque na parte final deste podcast. Amiad Cohen apresentou uma reconstrução fascinante de Israel e onde devemos estar no futuro, para que, na próxima guerra que Israel enfrentar, nós vençamos, e vençamos com base nos interesses de Israel. Então, vamos revelar a estratégia de Israel daqui para frente. Amiad Cohen, bem-vindo de volta ao podcast. Obrigado por me receber novamente. Desde nossa última conversa, acho que você esteve na Síria e em vários outros lugares do mundo. Obrigado por dedicar um tempo ao True East. Hoje queremos te levar para Gaza. Você pode nos dar, antes de qualquer coisa, Amiad Cohen, um breve resumo de onde o cessar-fogo está se mantendo agora, antes de entrarmos no assunto? Então, vou começar pela declaração polêmica do presidente Trump ontem, que na verdade foi precisa. Os operativos do Hamas em Rafiat estão sob controle israelense hoje, e soldados das Forças de Defesa de Israel foram procurar cerca de 50 a 100 operativos do Hamas que ainda estão escondidos em Rafah, em Rafiat, e tentaram atacá-los e acabaram de travar uma batalha. Ele foi preciso nesse ponto. Por enquanto, o cessar-fogo está estável. Enquanto isso, as forças de defesa de Israel cercaram o pequeno perímetro do Hamas, que ainda está estável dentro da cidade de Gaza e nos campos centrais. E o Hamas está entregando 1 ou 2 reféns mortos por dia, devolvendo os corpos dos reféns. E parece que isso vai se manter estável. E agora há equipes de negociação no Egito, Israel, Hamas, Catar, Turquia e, obviamente, os Estados Unidos, supervisionando tudo nas negociações. Tentando chegar aos detalhes, como o cessar-fogo vai ser nos próximos meses, obviamente, mas eles estão tentando planejar algo muito mais duradouro do que isso. Sabe, nós já tivemos cessar-fogos antes, ao longo dos últimos 2 anos, eu não sei. Houve vários cessar-fogos. Já houve tentativas de cessar-fogo, mas esta é diferente. Este é um cessar-fogo sob a orientação do presidente Trump, o líder mais poderoso de qualquer nação do mundo. Você acha que esse cessar-fogo vai se manter a longo prazo? Não sou profeta e ninguém sabe. E eu estou conversando com autoridades de alto escalão dessa região e eles estão incertos, eles não sabem. Mas podemos dizer com certeza que o plano no nível americano e no nível estratégico israelense, o primeiro-ministro, Ron Dermer e outros. Eles querem que isso leve ao fim da guerra. O plano aqui, e precisamos sair da pequena perspectiva microtática sobre Gaza e olhar para o mundo todo. Quais são os incentivos para quebrar esse acordo? O verdadeiro jogo aqui é, e sempre voltamos a isso, o interesse dos Estados Unidos na China. E no meio desse investimento em poder militar e diplomático, Trump precisa de paz e tranquilidade no Oriente Médio e construir alianças nesse meio tempo. E há um lugar pequeno, bagunçado e complicado chamado Gaza que bagunçou o Oriente Médio. E é um obstáculo para realinhar o mundo. Então, o verdadeiro esforço estratégico aqui é eliminar esse obstáculo para viabilizar a nova aliança internacional.
Podemos até chamar isso de nova ordem mundial, seguindo a ordem liberal do pós-Segunda Guerra Mundial, que terminou em 91, no fim da história de Fukuyama. Desmoronou várias vezes nas últimas décadas e Trump agora tenta realinhá-lo e reconstruí-lo. Isso é apenas deixando de lado um obstáculo muito significativo para abrir. Então, o plano aqui é juntar Indonésia, Arábia Saudita com Israel, colocar a Turquia junto e, digamos, isolar os impérios do mal do Irã, Rússia e China junto com a Coreia do Norte e aliar todos os outros juntos. O Hamas é um obstáculo. O objetivo é afastá-los para permitir uma nova ordem mundial. Se Trump busca tirar a paz de Gaza para organizar nova ordem mundial, algumas das soluções rápidas que parecem sair desses 20 pontos. Por exemplo, 3 estados terroristas, Catar, Turquia e Egito, participam desse comando de supervisão. A questão é, a que custo você acha que Israel vai enfrentar? Porque o presidente Trump só quer tirar isso do caminho? Podemos acabar ficando com o problema. Sim. Então, em um nível estratégico, na perspectiva israelense, acredito que o Hamas continuará no poder na faixa de Gaza. É lamentável, é errado, não importa. Numa perspectiva mais ampla, nesse acordo, Israel ganha muito. A questão palestina sai da pauta, principalmente até mesmo em Judá e Samaria. Significa Arábia Saudita, Indonésia, Catar e Turquia. Concordar com Israel em não forçar Israel a criar um Estado palestino em Judá e Samaria é um grande sucesso para Israel. Ainda não é a anexação de Judá e Samaria, mas é um grande sucesso. O preço ainda é ter isso. Esse problema no Sudeste que estamos tentando conter ao máximo, pelo menos por enquanto. Mas o ganho, por outro lado, é significativo. Então sim, o Hamas vai continuar lá, nós vamos pagar o preço. Precisamos entender como lidar com isso militarmente, certo? Mas estrategicamente, Israel pode ganhar muito mais. Amiad, nós sentamos aqui algumas vezes ao longo do último ano e ambos falamos que o Hamas não deve permanecer no comando da faixa de Gaza. Perdemos centenas de soldados, lutamos por 2 anos e gastamos bilhões de dólares. Israel sofreu forte condenação internacional, o que considero errado, mas foi o que ocorreu. E agora, se eu entendi direito, você está dizendo que, pela sua análise com base nesse plano, o Hamas vai continuar no poder no Oriente Médio. Sei que não é o que você quer, mas é como vê esse plano. Isso é aceitável? Vamos ampliar um pouco, sair um pouco na perspectiva. Há diferentes níveis de estratégia, a estratégia e a grande estratégia. Vou dar um exemplo para explicar a questão. Você sabe, na Revolução Americana, há 2 impérios envolvidos na Revolução Americana. O Império Britânico lutando contra a jovem América que estava surgindo. E os franceses os apoiaram. Estratégica e militarmente nessa guerra, os britânicos perderam a guerra e os franceses venceram a guerra em um nível estratégico e militar dessa guerra. Grande estratégia. Digo, considerando o resultado a longo prazo da guerra. Os franceses perderam porque ficaram com uma dívida enorme ao investir muito dinheiro nessa guerra. Eles perderam estrategicamente. E o Reino Unido, na verdade, aprendeu a lição de que não pode administrar esses assentamentos tão distantes do reino. Eles criaram uma marinha forte e mudaram a estratégia para formar um império naval global. No nível estratégico, Israel falhou militarmente, como já discutimos várias vezes. A elite militar do Estado de Israel falhou em trazer para o nível diplomático, para o governo, um trunfo para negociar. Eles falharam em destruir o Hamas militarmente. Netanyahu entendeu esse desastre militar, e tentou transformar isso em uma grande estratégia. Ganhar deixando Trump entrar. Uma oportunidade que eu acho que ele e Ron Dermer perceberam juntos e construíram juntos ao aproveitar esse entendimento. Não podemos vencer isso sozinhos. Os militares falharam ao ameaçar apenas a cidade de Gaza por conta própria. O que deveríamos ter feito em novembro de 23, desafiando a cidade de Gaza, o núcleo central do governo do regime do Hamas e ameaçando o Catar, atacando o pessoal do Hamas no Catar, revirando todo o tabuleiro de xadrez e forçando-os a negociar, o que aconteceu nos últimos meses revirou tudo e abriu as negociações. Então, eu acho que esses 2 movimentos, ameaçando o Hamas na cidade de Gaza e ameaçando o Catar,
abriram uma grande oportunidade estratégica para fechar alianças internacionais, o que vai levar Israel a uma era muito, muito boa agora. Sim, ainda temos o Hezbollah se fortalecendo no norte, ainda temos um pequeno Hamas, ainda temos desafios militares, mas no grande cenário estratégico, se conseguirmos dobrar nosso produto interno bruto nos próximos 10 anos com algum tipo de boa aliança com a Arábia Saudita, abrindo o Oceano Índico e Pacífico para Israel via Índia e Arábia Saudita até o Oriente Médio, Israel tem uma chance de se tornar centro da nova ordem mundial. O ponto 9 do acordo de Trump afirma que o Hamas foi desmilitarizado, condição essencial do acordo. O primeiro ponto afirma que Gaza não ameaçará mais Israel e o Hamas não governará mais a faixa de Gaza. Se entendi direito, nenhum desses pontos será aplicado. Primeiramente, o Hamas está declarando muito claramente que não vai se desarmar, que não vai desmilitarizar a faixa de Gaza. Segundo, isso é importante. Há 90%, eu diria até 100%, mas não está longe de 100%. Apoio à ideologia sunita jihadista na faixa de Gaza. Isso se manifesta em algumas gangues, mas principalmente em direção à liderança do Hamas. O povo de Gaza apoia o Hamas. Não existe uma liderança tecnocrata em Gaza que não tenha um mundo de ideias jihadistas. É como se estivéssemos impondo nossa perspectiva ocidental em um debate político. Eles não têm um debate político, eles acreditam na jihad. A questão lá dentro é, taticamente, devemos preferir atacar agora ou esperar pela próxima geração? São questões táticas deles sobre destruir Israel e enfrentar o Ocidente. Mas todos eles são extremistas jihadistas. Você não encontrará uma pessoa ocidental, inteligente e profunda que realmente ache que paz e tranquilidade são o caminho para viver. Isso é um fato. Como os Estados Unidos vão implementar seu plano para desmilitarizar o Hamas? Existe um primeiro princípio na guerra: ninguém vai lutar suas guerras por você. Exemplo disso é a Segunda Guerra Mundial. Sempre falamos que os Estados Unidos venceram os alemães. Levou 2 anos para o Senado dos Estados Unidos concordar que Franklin Roosevelt ajudasse Churchill e o Reino Unido a lutar contra a Alemanha nazista. Por 2 anos, a Europa, especialmente o Reino Unido, enfrentou sozinha a Alemanha nazista. E ninguém vai lutar uma guerra que não lhe foi imposta no mundo ocidental. Ninguém vai lutar nossas guerras. Isso depende só de nós. Ninguém além de Israel vai desarmar o Hamas. Nem Estados Unidos, Turquia ou Egito farão isso. Então, isso não significa que Israel terá que assumir o controle da situação? Obviamente sim. Quero dizer, não é isso que está acontecendo hoje? Ou seja, se formos analisar, eu passei centenas de dias em Gaza. Você passou centenas de dias no exército, todo esse tempo e todas as nossas fronteiras. Pessoas perderam suas vidas. Houve todo um movimento nacional voltado para atacar o Hamas. O motivo, pelo menos o motivo que foi apresentado a Israel pelo qual estávamos indo. Esse acordo era, antes de tudo, para trazer os reféns de volta para casa. E graças a Deus, eles estão em casa. Desde o início, isso não acompanhou a vitória militar sobre o Hamas. E essas garantias vieram de Trump? Dias atrás, Trump afirmou: se não desmilitarizarem a fase 2, serão destruídos. Precisaremos enviar tropas novamente. Se você agora está sentado no banco do motorista e eu digo, Ahmed, quanto tempo vai levar para você derrotar o Hamas? Finja que Trump não tinha um plano, pois não sei se vai funcionar e pode haver oportunidades. O que você faria para vencer o Hamas? Hoje? Sim. Acho que antes de tudo verificar se os 60% da faixa de Gaza que as forças de defesa de Israel controlam está sob nosso controle. B, para verificar, o que está acontecendo no Líbano hoje? Que temos legitimidade para atacar qualquer reconstrução e reestruturação militar na faixa de Gaza. Agora vou apenas te dar números. Vou afirmar, Hamas ainda possui hoje as mesmas capacidades militares que tinha em 7 de outubro. Essa é uma afirmação dura, mas é bastante precisa. Eles perderam alguma tecnologia, comunicações, mas... Seus foguetes quase acabaram. Você está certo? Mas na prática, soldados, munições, armas, financiamento... Eles têm uma rede internacional muito, muito grande de empresas e dinheiro, uma forma de se financiarem através de empresas e ONGs ao redor do mundo.
Eles estão bem. Precisamos lutar antes de tudo, drenando o pântano. Financeiramente, precisamos verificar se eles não se reconstroem militarmente além do que já tem hoje. Israel lançou sobre Gaza aproximadamente 100 mil toneladas de munições, bombas aéreas. A maior parte disso, vamos supor que 1% não tenha sido usada, embora provavelmente seja mais do que isso. Mas suponha que 1% não foi utilizado. Você sabe quanto é isso? Nível militar de explosivos. Eles têm isso hoje, só de coletar aquilo. E eles anunciaram na semana passada, depois do acordo, que estão recolhendo para a segurança pública todas as munições encontradas na faixa de Gaza. Agora, isso são toneladas de explosivos, em nível militar. Eles são inteligentes, estratégicos, fundamentalistas e realmente acreditam no que fazem. Aprenderam muito. Eles vão se preparar para a próxima rodada. Precisamos verificar se eles não se preparam o suficiente. Precisamos trabalhar com inteligência. Ter inteligência humana dentro da faixa de Gaza hoje, porque o nível da inteligência israelense em relação a Gaza teria zero inteligência humana dentro de Gaza, desde 2018, 2019. Então, devemos abordar isso no nível estratégico militar. Na estratégia geral, precisamos checar se eles estão isolados internacionalmente, o que será bem difícil. Quem no governo israelense, Ben-Gvir e Smotrich, defendem que, se não houver desmilitarização, pois Netanyahu fez toda a coalizão votar nisso, contando com diferentes partidos. E também é muito difícil para mim aceitar o que você está dizendo. Eu entendo que pode ser uma análise realista da situação. Mas quem no Knesset israelense vai decidir caso haja uma oportunidade se eles não se desmilitarizarem? Nós realmente precisamos voltar a lutar e precisamos destruir o Hamas. Minha expectativa era que, se conseguíssemos recuperar os corpos dos nossos reféns, e ainda temos os corpos de reféns falecidos lá, removeríamos o maior obstáculo para derrotar o Hamas. E se não tivéssemos esse obstáculo, eu presumiria que levaria de 3 a 4 meses. Militarmente, hoje, em até 4 meses, segue a Operação Kavod Gid nos carros de Gideão na cidade de Gaza. Em 3 a 4 meses, como falamos, de agosto a janeiro, o Hamas já teria acabado. Mas o preço nos assuntos internacionais hoje foi mais alto e nós negociamos. É surpreendente que o Hamas tenha aberto mão de todos os seus ativos. Havia outro lado, eles negociavam um acordo. Há outro lado da negociação que não podemos ver, que eu acredito ser a pressão militar das forças de defesa de Israel sobre a cidade de Gaza, o ataque no Catar. E, claro, alguma garantia de que o Hamas, mesmo sem promessa oficial, continuaria no poder, o que eles acreditavam, de alguma forma. Eles nunca abririam mão de um ativo tão valioso como todos os reféns, sem algum tipo de ganho do outro lado. E eu acredito que foi praticamente isso que aconteceu. Todo mundo está dizendo que vamos destruir o Hamas. Não vejo isso acontecendo amanhã de manhã com tropas americanas ou israelenses. Agora, a pergunta política: quem vai oferecer isso? O que de fato eles vão oferecer? Então Smotrich vai chegar amanhã de manhã e dizer: eu quero que o Hamas seja destruído e estou contra você. Primeiro-ministro Netanyahu, nas eleições que vão acontecer agora, nós vamos derrubar o governo e a coalizão. Vamos para as eleições. Meu lema na eleição será: vou destruir o Hamas. Netanyahu vai perguntar: com que munição você fará isso? Com as americanas. Que você está destruindo o acordo de paz do Trump no Oriente Médio agora, está indo contra ele, na cara dele, para desmantelar o Hamas. Você vai desistir do acordo com a Arábia Saudita, dos investimentos em inteligência artificial em Israel e da reconstrução das forças de defesa de Israel com produtos americanos para se alinhar agora. Como tantas coisas, você está negociando em um nível estratégico grandioso. Eu entendo que é duro. Peço desculpas por ser o realista aqui. Seja honesto sobre as opções. O que Smotrich ou Ben-Gvir têm a oferecer? Buga, vamos lutar. Ótimo. Mas agora estamos em um nível diplomático e estratégico muito complicado, que infelizmente Bezalel Smotrich e Ben-Gvir nem sequer entendem. Na minha visão, Smotrich mais que Ben-Gvir, mas eles não estão no jogo. A Indonésia é um país de 280 milhões de pessoas, localizado no Extremo Oriente. Você sabe que um acordo entre Israel e Indonésia vai abrir o mercado americano para eles. Vamos nos posicionar diante da China pelos Estados Unidos. Há tantos cálculos aqui que a gente nem entende o jogo.
É como se fosse um tabuleiro de xadrez em 5 dimensões que estamos tentando mexer. O que a gente sabe está acima do nível do mar, mas também existe o que está abaixo do nível do mar. Tantas coisas acontecendo, desde comércio até chips, inteligência, gás e petróleo, coisas que não vemos nesse cálculo. E o meu argumento é que o acordo de paz de Trump é brilhante na perspectiva dele no interesse americano, que é diferente do interesse israelense. Eles buscam uma nova ordem mundial, algo que ocorre apenas uma vez por século, não a cada 3 anos. Se eu considerar antes do acordo, o motivo pelo qual o Hamas entrou nele, como já discutimos, é um só. Eles não viam futuro sem o acordo. Quero dizer, eles abriram mão da sua moeda de troca mais importante. E o motivo pelo qual eles não fizeram isso há 1 ano, como você e eu conversamos, é porque há 1 ano eles ainda achavam que tinham algo a ganhar. Na faixa de Gaza, acredito que houve acordos nos bastidores, mas não para manter o Hamas no poder. Talvez você tenha razão. Penso que pode ser para dar anistia à liderança de um país estrangeiro que não conhecemos. Algo foi prometido, senão eles não fariam isso. Mas o movimento ao longo do último ano, de um lugar onde o Hamas nem sequer estava na mesa há 1 ano. As pessoas sempre dizem, por que você não fez isso? Se aceitasse o acordo hoje, podia ter feito há 1 ano. O Hamas não quis, era unilateral. O que os levou à mesa foi a transformação das forças de defesa de Israel de um exército ultrapassado que vivia em uma torre de marfim. Recrutamos centenas de milhares de soldados da reserva. Nossa taxa de baixas foi maior do que a maioria dos exércitos. Sabemos lutar em ambientes urbanos. Recebi John Spencer há 1 semana e especialistas dizem que isso pode virar o exemplo de como lutar em ambientes urbanos e subterrâneos. Minha sensação é que este exército está pronto hoje para terminar o trabalho. Agora, eu entendo o que você está dizendo, que nossos interesses não se alinham com os interesses de Trump em todas as questões, certo? Em algumas coisas, eles se alinham. Mas a minha pergunta é, se Gaza é o que resta para alcançar esse acordo regional, se você perguntar aos israelenses, outro 7 de outubro, isso vale outro 7 de outubro? Qual? Se o Hamas se reerguer, a tecnologia avançar e os ataques aumentarem, essas alianças regionais ainda valem a pena? A resposta é não, pois sinto que é tudo igual. E eu não vejo o primeiro-ministro Netanyahu sendo eleito. Acho que se ele for concorrer na próxima, em outubro, começa a campanha em junho, né? Ou maio ainda antes. Basta Yair Lapid, líder da oposição, levantar e dizer, primeiro-ministro Netanyahu, perdemos 2.000 pessoas nesta guerra, sendo 500 soldados lutando na sua guerra. E agora, veja, o Hamas está levantando uma bandeira e o Hamas certamente vai levantar a bandeira, porque eles preferem Yair Lapid, que vai ser mais brando com eles do que Netanyahu. Não vejo como, nem nos interesses imediatos do primeiro-ministro Netanyahu, ele permitiria isso. Então, eu acho que você fez várias perguntas. Vou responder a primeira. Taticamente, em um nível tático, as forças de defesa de Israel travaram uma batalha muito boa dentro das cidades urbanas. Eu não discordo do coronel Spencer. Segundo o argumento, se tivéssemos lutado como fizemos nos carros de Gideão, em 8 de outubro, o Hamas já teria sido desmantelado naquela época. Ter levado 1 ano e meio para iniciar os carros de Gideão mostra todos os recursos que perdemos no processo. É tempo diplomático, munições, esgotamento das forças de defesa de Israel e muitos problemas táticos que afetam o nível estratégico. Então sim, nós podemos. 3 meses continuando a batalha. Mas os preços que pagamos no último ano e meio até chegarmos à posição em que estamos hoje são altos demais e insustentáveis. A longo prazo, Netanyahu teve que forçar as forças de defesa de Israel empurrando-os, mas eles estavam resistindo para não avançar com os carros de Gideão. É importante entender que Netanyahu obrigou as forças de defesa de Israel a enfrentar a liderança atual. Herzi Halevi e, infelizmente, Eyal Zamir mostraram que não querem lutar a guerra. O atual e o ex-chefe de Estado. Sim! Sob essa perspectiva, como eu disse, no nível tático, digamos que 2 oficiais de brigada são os comandantes de campo mais corajosos que temos e que o mundo tem, e eles são os melhores. Essa é a razão pela qual tivemos alguns sucessos. Eles pressionaram as forças de defesa de Israel de baixo para cima para ir à guerra, mas os generais de brigada e os generais não queriam lutar essa guerra. É lamentável, é triste. Isso é um fato. E cabe a nós mudar isso e contratar outros generais, educar outros generais e oferecer uma perspectiva diferente
sobre como reconstruir as forças de defesa de Israel. Sua terceira pergunta foi: você acha, se me lembro bem da pergunta, que hoje deveríamos desistir do acordo e destruir o Hamas? Netanyahu, politicamente, não pode fazer isso e não vai ganhar as eleições. Vou responder a isso. Ele vai ganhar as eleições. Ele vai apresentar isso como uma vitória. Ele vai vir com o presidente saudita, com Mohammed bin Salman talvez vindo aqui, para um acordo de paz. Ele vai vir com o presidente da Indonésia para fazer um acordo de paz. Ele vai vir com o apoio de Trump. Ele vai ter todo o apoio internacional, o que é um argumento forte. Ele trouxe todos os reféns de volta, a maioria deles de volta, muitos deles vivos. Então é uma questão de narrativa. Yair Lapid pediu para parar a guerra em 10 de outubro em resposta à sua pergunta. Como ele nunca pode dizer, isso foi debatido ontem no Knesset. Yair Lapid e a esquerda israelense sempre defenderam parar a guerra e negociar, deixando o Hamas para lidar depois. Essa foi a posição da esquerda nos últimos 2 anos. Não há uma oposição real à estratégia de Netanyahu. Isso enfraqueceu dramaticamente o Hamas, internacional e fisicamente, com a perda de 50% do território e a destruição da faixa de Gaza, especialmente da cidade de Gaza. E houve alguns sucessos nesse aspecto. E Netanyahu poderia receber muitos créditos pelo que fez. Foi o ideal? Foi a melhor solução? Não. Eu critiquei a estratégia dele desde o primeiro dia, mas se você olhar para as nossas oportunidades e opções hoje, eu definitivamente assinaria o acordo. E Netanyahu vai surfar no acordo e nos resultados do acordo para vencer as próximas eleições e ser o próximo primeiro-ministro de Israel também. Então, ao empurrar o problema do Hamas para frente e fazer grandes acordos, ele vai trazer pessoas importantes para a mesa. Acha que Netanyahu conseguirá vencer? Ah, sim, com certeza. E não há alternativa. Você precisa entender. Não existe alternativa para a liderança de Netanyahu hoje em Israel. Yair Lapid mal passa o limite. Benny Gantz também mal passa o limite. Naftali Bennett, que os Estados Unidos adoram e a mídia adora, é rejeitado pela direita e questionado pela esquerda israelense. Ele é a única opção da esquerda. Gadi Eisenkot nem é ex-chefe do Estado-Maior, ele não desafia Netanyahu. Na direita, ninguém o faz. Netanyahu é o único líder. Não porque ele fez algo, ele é simplesmente o único líder capaz e competente que temos hoje como opção. Amiad, quero nos levar para um outro nível agora. Você pintou uma realidade dura. Algumas coisas eu discordo, como já te falei, e ainda discordo, e acho que podemos mudar isso. Mas isso depende de como as coisas evoluírem. Também não tenho certeza sobre a suposição sobre o presidente Trump. Eu sei que ele tem seus próprios interesses para uma ordem mundial. Não sei se ele quer uma Riviera de Gaza, mas acredito que com o Hamas no comando, isso não vai acontecer. Essas duas coisas não podem coexistir, você concorda? O Hamas controla Gaza e há um plano de Riviera de Trump. Certo? Agora, se quisermos nos perguntar como o mundo árabe vai enxergar Israel em 3 a 5 anos com o Hamas ainda de pé, e fazemos todos esses grandes acordos, o que você acha? Acho o mundo árabe complicado, por isso vamos assinar um acordo com esses países. E precisamos falar mais sobre o mundo muçulmano do que sobre os países árabes. Países muçulmanos como a Indonésia, eles não se importam com os árabes. Isso é uma coisa. Arábia Saudita, Emirados, Marrocos, Dubai, Catar colocam seu lado, sua liderança secular, com uma população, especialmente Arábia Saudita, Egito, Turquia, uma população que é religiosa e que é muçulmana, e que está cada vez mais apoiando a Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana, como uma ameaça, também é uma ameaça para o regime deles. E essas lideranças da Arábia Saudita e, digamos, dos países árabes seculares querem se alinhar com o Ocidente e lutar contra a Irmandade Muçulmana em todo o mundo. Eles querem enfraquecer a Irmandade Muçulmana na Turquia. Eles querem enfraquecer. E a maneira de Trump fazer isso é abraçá-los em direção ao Ocidente. Há outros cálculos. Trump tenta usar o fato de a Turquia ser o único exército da OTAN na Europa para aproximá-los. O fato de o Hamas continuar firme em Gaza é a questão do restante da história. Israel está apoiando a Arábia Saudita? Eles ganham vantagens ao manter laços internacionais conosco. Com Trump, a dúvida é: quem será o próximo presidente? Será Joseph David Vance, que visita Israel? É um desafio. Joseph David Vance, isolacionista em política internacional, será um desafio. Marco Rubio é diferente.
Marco Rubio entende o papel dos Estados Unidos como o centro de uma aliança de Estados-nação. Isso difere de uma ordem liberal, que exige cooperação no comércio e no combate a países que a desafiam ou ameaçam. Essas são questões que estão além do escopo dos próximos 10 anos. Israel, e novamente, voltando a Israel, o que Israel precisa fazer? Israel precisa verificar se é forte o suficiente, relevante o suficiente. Há para manter e sustentar esses relacionamentos, esses acordos com países que têm incentivos. Existe alguma chance de que o rei da Arábia Saudita caia devido a uma rebelião na Arábia Saudita, por uma rebelião da Irmandade Muçulmana dentro da Arábia Saudita? Essas coisas já ocorreram e podem acontecer nos países árabes. Devemos ter cuidado com alianças e cooperar sem abrir mão do nosso exército forte. Devemos investir em um exército forte para evitar guerras. E um exército independente. Um exército independente. A conferência na qual você falou e que eu participei na semana passada. Você pode dar aos nossos ouvintes e telespectadores uma ideia do que será necessário para Israel não depender tanto de nenhuma potência mundial? Porque agora, pelo que você está dizendo, mesmo que Israel decida, do seu ponto de vista, ir contra o plano de Trump, vai perder diplomaticamente nisso. Você disse isso. As munições e tudo que recebemos dos Estados Unidos da América são essenciais. Sem elas, não podemos lutar. Como diminuímos isso? Até mesmo em relação aos Estados Unidos, que é nosso maior aliado. Como diminuímos essa dependência nos próximos 10 anos? Então, o principal, o que precisamos fazer é parar de receber fundos e apoio americanos para o suporte militar dos Estados Unidos. Pare de aceitar o dinheiro. Pare de aceitar o dinheiro. Isso é importante porque não precisamos de caridade. O produto interno bruto de Israel está crescendo. Já chega a 600 bilhões de dólares. O produto interno bruto per capita está próximo de 60 mil dólares por pessoa, o que é muito alto. O dinheiro dos Estados Unidos da América, dado generosamente a Israel, representa menos de 1% do nosso produto interno bruto. 0,7%. 0,7% do nosso produto interno bruto. E ainda assim, acho que as pessoas pensam que é 30% do nosso produto interno bruto dentro dos Estados Unidos. Esse é o argumento de muitos, tanto à esquerda quanto à direita. Ao tirar isso da mesa, Israel pode sobreviver. Quais acordos financeiros seriam feitos em vez dos 4 bilhões de dólares? Então estamos de boa. Estamos lutando guerras americanas no Oriente Médio. Bible, pode levar. Pegue, por exemplo, o ataque no Irã. Israel fez 95% do trabalho. Os bailarinos chegaram com seus B-2S e podem preparar um 747 para lançar grandes bombas. O Irã não tinha defesa aérea por causa da Força Aérea de Israel. Israel faz o trabalho sujo e difícil para os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América têm outro aliado assim em outro lugar? Eles esperam que Japão e Coreia do Sul sejam assim. A Coreia do Sul assina amanhã um acordo com a China, enquanto o Japão constrói seu exército pela primeira vez em anos. Não existe outro país no mundo que seja autossustentável militarmente como Israel. Nenhum outro aliado no mundo que seja relevante para os Estados Unidos. Então, se você considera essa aliança, Israel vai ser amigo dos Estados Unidos? No Oriente Médio, compartilhamos valores e buscamos democracia e crescimento para todos. Nós não somos imperialistas e somos aliados deles no Oriente Médio. Como usamos esse relacionamento para criar independência? Então, investir juntos em inteligência artificial, em construir novos exércitos baseados em drones. Israel deve voltar a usar sua vantagem tecnológica em parceria com a indústria militar dos Estados Unidos da América. Estamos em uma posição em que podemos até competir com eles. A quantidade de armas que Israel está vendendo para a Europa hoje é inacreditável. Isso é bom para Israel e para a nossa competição. Devemos transformar isso em uma posição diplomática, mas depende de nós. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, obviamente, expandir nosso produto interno bruto. Israel precisa ser um país muito, muito rico. Se Israel chegar nos próximos 5, 7, 10 anos a 10 mil de produto interno bruto per capita, 100 mil dólares de produto interno bruto per capita. É uma mudança dramática na economia israelense, nos tornando muito mais fortes. Investir aumentará a diferença entre Israel e seus inimigos. E uma economia forte faz realmente a diferença. Agora, sobre... Israel precisa ser rico. Sim. A riqueza levará ao sucesso militar. A riqueza e o sucesso militar fazem parte de uma grande estratégia de uma nação forte.
Isso nos dá a capacidade de travar guerras longas, isso nos dá flexibilidade. Em outras negociações, a Europa tenta boicotar Israel e fornecer apoio. Fazer boicote, desinvestimento e sanções contra nós. Boicotar Israel militarmente. Eles não podem. Eles têm que comprar nossas armas e estamos usando isso como vantagem. Agora os deixamos. Falam mal de nós e nos atacam publicamente, mas em segredo compram nossas armas. Precisamos começar a usar nossa indústria militar como poder diplomático. Não estamos fazendo isso o suficiente. Guidon Saar, agora o ministro das Relações Exteriores, está começando a fazer isso com a Europa. A Dinamarca acabou de decidir nem sequer avaliar os sistemas de defesa aérea de Israel e comprar o francês. Ao perceberem que os franceses só chegariam em 10 anos e com pouca chance de sucesso, eles vieram. Voltaram a Israel e disseram: ok, vamos comprar o de vocês. Vamos pegar a Irlanda. A Irlanda disse que estava boicotando completamente Israel. 2 semanas depois, em uma pequena área do jornal, diz: eles mudaram o boicote. Agora não é mais total em empresas israelenses. Por quê? O que estão comprando? Armas? Eles estão comprando armas. Então a Irlanda precisa de nós para lutar contra o jihadismo islâmico, a tomada jihadista islâmica do mundo. A Espanha anunciou que vai cancelar um acordo de 800 milhões de dólares para comprar armas de Israel. O primeiro-ministro anunciou e perguntou ao diretor executivo da empresa comprada, mas disse que nunca ouviu falar e que não é uma opção. Então, a força mental israelense e a capacidade de criar uma economia forte aqui, a Miad, você está dizendo, é a chave para Israel criar independência usando isso de forma diplomática. Uma das chaves. Financeira, digamos, um sucesso econômico inacreditável e força. É a união. Precisamos trabalhar isso internamente e entender que estamos juntos. A geração mais jovem é muito mais unida do que é apresentada na televisão. E se for agora, estou chegando até eles aqui. A geração mais jovem é bem mais unida nessa televisão. Pode dar um exemplo? Precisamos formular isso de forma bem precisa. Quando você consome mídia israelense de língua inglesa, além do Jewish News Syndicate, tem o Times of Israel, o J-Post, o Haaretz, com certeza, e outros. Você sente que Israel é um país dividido. Essa é uma premissa falsa, está errado. Existe nas margens 10, 15% da elite israelense que é ressentida. Eles têm muito ressentimento em relação ao que está acontecendo. Mas se você olhar o resultado das eleições, há 80% de apoio no público judeu. E eu estou deixando a arte de lado por um segundo, basicamente para uma Israel conservadora, forte, linha dura e de livre mercado. E há, nas margens, cerca de 20 a 30% dessa elite judaica que se opõe de alguma forma. Existe muita mágoa pessoal contra Netanyahu. Você está dizendo que 80% do nosso país quer unidade. Sim. Então você tem riqueza para criar incentivos financeiros, poder militar, indústria militar. Você tem unidade. Qual é o terceiro? O terceiro é que Israel precisa criar muito mais liberdade. E isso é importante. E isso está direcionado ao exército. Há um livro essencial de Victor Davis Hanson, Carnificina e Cultura. Seu argumento central é: sociedades livres que recrutam o exército por consentimento, compreensão e identificação com a identidade nacional vencem guerras. Pessoas que são forçadas a entrar no exército não vencem guerras. E se você olhar para as forças de defesa de Israel hoje, eles não forçam as pessoas a entrar nas forças de defesa de Israel. É obrigatório, mas eles abrem mão de algumas pessoas. Eles realmente não se importam e não obrigam as pessoas. E os Hared, isso está realmente na Torá, isso está na Bíblia. Certo. Mas vamos apenas citar. Qual que é a frase na Bíblia? Se você está fraco... Se você está com medo e fraco, vá para casa. Isso está nas Escrituras. Deixe-os entrar. Mas a questão dos Haredim é que 25% dos alunos da primeira série são Haredim. Precisamos ser liberais de certa forma. No sentido profundo de liberdade, precisamos convencê-los a querer entrar no exército e não forçá-los. Existe uma troca. Se quisermos soldados hoje, podemos forçá-los a entrar nas forças de defesa de Israel, mas vamos afastá-los da unidade através do uso do poder do governo para obrigá-los.
Mas se trocarmos isso um pouco e diminuirmos a pressão agora e deixarmos que eles entrem por consentimento, por vontade, e se identificando com o nacionalismo israelense mais amplo, isso vai acontecer eventualmente, muito rápido, muito mais rápido do que você imagina, porque eles estão conectados emocional e nacionalmente, mas existem barreiras sociais que impedem que isso aconteça por enquanto. Então, unidade, riqueza e liberdade, no sentido profundo de liberdade, que as pessoas estejam alinhadas juntas para prosperar e trabalhar juntas por um objetivo real e divino. Esse é o caminho para Israel vencer. Se construirmos essa sociedade, nossa posição internacional será mais forte e negociaremos melhor com o mundo. Não devemos nos sentir pequenos, como na frase bíblica, sobre sermos Hagavim. Como isso se diz em inglês? Você está nos comparando a baratas. Vocês parecem baratas para nós, refletindo como eles nos veem. É quase como um estado de... Esses insetos pequenos aos nossos próprios olhos. Sim! E eles são gigantes. E precisamos parar de nos enxergar assim. É uma perspectiva muito provinciana aqui. Israel tem essas falhas. Quando nos respeitarmos, acredito que em 15 ou 20 anos, com a liderança certa de Israel, seremos. Não é um império, mas seremos um bloco de construção muito importante na nova ordem mundial realista, organizada por Estados-nação, que levará o mundo para o próximo nível. A última frase sobre isso é esta. Angus Maddison é um economista que pesquisou o produto interno bruto internacional na história mundial. Há um gráfico em forma de taco de hóquei que começa em 1776. E se você olhar para o mundo hoje, estamos em uma posição em que o mundo pode mudar drasticamente para melhor, com tecnologia, inteligência artificial robótica e outras inovações para onde o mundo caminha. E Israel pode e deve ser o centro de gravidade dessa curva exponencial, avançando de forma dramática e influenciando isso com ética, com cultura, com moralidade, combatendo todas as culturas anti-humanas que estão se espalhando pelo mundo, seja o extremismo muçulmano, seja o extremismo do wokeismo, seja uma série de ideias. Israel pode ser o centro da nova ordem mundial, mas isso depende de nós. Sabe, Amiad, fizemos uma jornada de quase 1 hora falando sobre o acordo do Trump. Você deu sua visão de algo que você sente ser muito realista, e é uma realidade dura. Você não fala o que todos esperam de você. E o que eu aprecio aqui é que você nos levou agora a uma visão de onde Israel precisa estar para que essa dura realidade não se repita. Se isso acontecer como você disse, e espero que não, espero que Israel retorne ao campo de batalha e derrote o Hamas. Mas, se não fizermos, você diz que deixou um plano claro. Sei que você dedicou sua vida a isso com o Centro de Liberdade de Israel, onde é diretor executivo e fundador para criar uma nova realidade. E por isso, acho que eu e as pessoas que estão ouvindo este podcast precisamos te agradecer. Obrigado por compartilhar seus insights e realismo no podcast Verdadeiro Oriente. Muito obrigado por me receber. Obrigado.